dia. Vamos continuar a louvar ao Senhor, também pela forma como ouvimos a sua palavra. E antes de abrirmos as nossas Bíblias, no Evangelho segundo João, eu queria que imaginassem uma criança em perigo. As crianças também se podem imaginar em perigo. Onde é que estão as nossas crianças? Imaginem uma criança em perigo, aflita, a chamar os pais. Os pais ouvem e o que é que acontece? A irmã Florinda já disse, vão a correr, não é? Só se não puderem, não é? Os pais vão logo a correr. Imaginem, não fazia sentido outra coisa, certo, meninos? Certo? Imaginem quando estão a brincar num parque e depois começam lá a subir aquelas coisas, ficam lá pendurados. Pelo menos que os meus já aconteceu ainda no outro dia, acho que foi com o Gabriel, não foi? Ficou pendurado e mãe, pai. Já não sabia onde é que ia pôr o pé, não é? Não fazia qualquer sentido, não é? Vocês, crianças, chamarem os pais e os pais não irem. Ficarem ali à espera, a conversar, como se não houvesse perigo, como se não fosse urgente, certo? Não é suposto os pais demorarem. Se os pais demorarem, vocês, crianças, gritam com mais intensidade para os pais perceberem que é mesmo urgente. Nós, adultos, todos nós, também somos como as crianças. Achamos incompreensível quando Deus demora. É como se disséssemos, corre Jesus. Achamos incompreensível quando Deus demora. Mas é verdade que Deus às vezes demora. Eu queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em João, então, no capítulo 11. Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós vamos ver um texto muito conhecido, o episódio da ressurreição de Lázaro. Os primeiros 45 versículos deste capítulo. Diz então assim a palavra de Deus. Estava enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez à Judeia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor.
creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que ele não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, de entre os judeus que tinham vindo a Maria, e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Até aqui. O nosso texto. Um texto longo, um texto conhecido. E o título que eu dei à pregação de hoje, podia dar muitos títulos, mas é o seguinte: quando Jesus demora, não se atrasa. Quando Jesus demora, não se atrasa. Jesus nunca se atrasa. Ou podíamos dizer, quando Deus demora, podia ser outro título. O nosso tema, na realidade, é falar sobre o sofrimento e a família. O título podia ser Jesus e o sofrimento na família. Ou Jesus e o sofrimento no contexto familiar. Eu queria agradecer ao Carlos, foi ele que sugeriu o tema nas perguntas sobre a série da família. O Carlos, na realidade, não escreveu, acabou por falar comigo, depois eu é que escrevi, mas sugeriu este tema. Nós abordámos muitos temas, mas não falámos diretamente do sofrimento na família. É um bom tema. Quem tiver outros temas podem sugerir, não é só para fazer perguntas, podem sugerir temas para nós pregarmos aqui ao domingo. Vamos falar então, a lógica é essa, é falarmos sobre o sofrimento na família. O sofrimento, ele é inerente à condição humana. Desde que há pecado, desde que o homem caiu, desde que há pecado, há sofrimento, há morte, e a Bíblia revela isso de forma clara em todas as páginas da Bíblia. A Bíblia, como ainda disse há pouco tempo numa mensagem aqui, como ouvi, é o livro mais realista que existe. Não esconde os defeitos dos seus heróis, não esconde as fragilidades do ser humano, a sua necessidade, e é um livro super realista. Não há livro mais realista do que a Bíblia. E nós vemos logo a primeira família teve que lidar com o sofrimento. Os pais, Adão e Eva, perderam 2 filhos. Perderam 2 filhos porque um foi morto, lidaram com o homicídio, mas lidaram também com o facto de ter um filho que é homicida. Um foi morto pelo irmão e lidaram com a perda de um filho amado que é morto, mas de outro que se vai e desaparece por mundo fora. Nós conhecemos a história, conhecemos o desejo de Abraão e de Sara de ter um filho. Eles que eram alvos de uma promessa tão grande. Mas a verdade é que o tempo passava e eles não eram propriamente novos quando receberam a promessa. Mas o tempo passa e o filho não chega. E demora. Nós lembramos-nos também de Ana, que orava, ao ponto de parecer louca e bêbada a orar, mas o filho não chegava. Ela queria ter um filho, queria conceber, queria dar à luz. Nós podemos lembrar do profeta Eli,
que lamentava não o facto de não ter filhos, mas o facto de ter filhos e não ter os filhos que deveria ter, porque não seguiam o seu exemplo. E não amavam a Deus, serviam a Deus, mas servindo-se a si próprios e desprezavam o ofício que Deus lhes tinha confiado, abusando da autoridade e dos privilégios que tinham. Então, Eli lidou com o sofrimento de ter filhos que não temiam a Deus como o seu pai. Nós podemos lembrar-nos de David, que também perdeu um filho, bebê, bem pequenino, por causa do seu próprio pecado. Mas também nos podemos lembrar de David, que mais tarde foi perseguido por um filho adulto, Absalão, que também perdeu. Morreu porque perseguia o pai. E nós podemos continuar esta história, esta viagem pela Bíblia, e vamos encontrar a família a lidar com o sofrimento constantemente. Nós chegamos aos dias de Jesus e nós vemos tantos que se aproximaram de Jesus para procurar cura para uma doença, para um filho, para uma filha, para um amigo. Nós encontramos pessoas a procurar ajuda até para a libertação do poder das trevas, porque tinham filhos, parentes endemoniados. É aqui que nós chegamos a este texto, onde alguém adoece, de repente, e morre. E este é o maior dos sofrimentos, a perda. E nós temos um texto em que Jesus lida com o sofrimento daquelas duas irmãs que perderam o seu irmão. É através deste texto. Eu sei que o texto, quero fazer um parênteses, porque isto é importante quando pregamos, para vos ajudar, quando leem um texto, a perceber o que é que o texto quer dizer em primeiro lugar. O propósito principal do texto é revelar Jesus como aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Esse é o grande propósito. Ele lida com o sofrimento de Maria e de Marta, mas não é esse propriamente o propósito principal para o qual o texto está aqui escrito, muito embora vamos utilizar e focar principalmente aqui. Mas o propósito é dizer que Jesus é o Cristo, o escolhido de Deus. Como mesmo Marta disse, sim, Senhor, creio. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Esta é uma confissão de Marta, como Pedro fez também. Esta é uma confissão poderosa. E este é o centro do texto. Ele é o Cristo, não é um homem qualquer. É o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que foi prometido. Mas eu quero, através deste texto, eu quero falar sobre o sofrimento no contexto familiar e considerar este episódio como uma ponte para cada família aqui. Para cada família aqui. E o nosso objetivo é duplo. Num sentido, esta mensagem é uma preparação. Porque, através da forma como Jesus lida com o sofrimento de Maria e de Marta, eu quero que este texto e esta manhã a palavra nos prepare a nós para quando nós sofrermos. Porque é inevitável que nós vamos sofrer. Então esta mensagem tem o propósito de preparação. É inevitável que nós vamos sofrer. Então preparemos a nossa alma, a nossa mente, para termos a perspectiva certa para quando chegar o sofrimento. Porque com maior ou menor intensidade vai chegar às nossas famílias sofrimento. Nós podemos olhar para esta sala e cada um pensar, nós não temos os nossos familiares todos vivos. Nós temos neste momento, algumas pessoas têm familiares a passar por dificuldades, doentes, até referimos no início do culto. Portanto, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor duração, o sofrimento vem. Então esta mensagem tem o propósito de nos preparar. Em segundo lugar, tem também o propósito de trazer consolo, esperança a todos aqueles que aqui, já neste momento, possam neste momento estar a passar por sofrimento, por dor, por angústia, no contexto familiar. E esse é o nosso objetivo, que o Senhor, o Deus de toda a consolação, nos anime. Que Ele te anime se estás a sofrer. Que Ele te possa consolar. E é isso que nós pedimos também. Senhor, ajuda-nos. Consola-nos. Dá-nos realmente a Tua paz. Então nós vamos ao texto. Vamos agora ao texto. E por uma questão também de rentabilidade de tempo, nós vamos aplicar as verdades que vamos encontrar pelo texto. Obviamente não vamos ser exaustivos, não conseguimos. Não é o propósito. Mas à medida que vamos tratar cada uma das verdades, que vamos enfatizar, nós vamos aplicando logo para as nossas vidas. E em primeiro lugar, eu quero reforçar aquilo que já disse. Em primeiro lugar, o sofrimento é real. O sofrimento
é real. O mundo lá fora não nos ensina a sofrer. Pelo contrário, quer nos fazer fingir que está sempre tudo bem. E que vai sempre ficar tudo bem. Mas a igreja serve também para nós nos ajudarmos uns aos outros, a avisarmos uns aos outros de que o sofrimento é real e nós podemos encarar isso, porque também se não encararmos não temos grande remédio, o sofrimento continua a existir. Ajudar-nos a encarar isso, ajudar-nos a suportar, até somos exortados a levar as cargas uns dos outros, a ajudar-nos nisso. Lázaro, a determinado momento, adoece. Ele fica doente, ele acaba por morrer. E de repente, sem aviso, a dor chega àquela casa. A dor chega àquela casa. E tantas vezes a dor chega à nossa casa. O sofrimento chega às nossas casas. Ou irá chegar às nossas casas. Como disse, de forma mais intensa, menos intensa, mais tempo, menos tempo. E às vezes pode vir com uma intensidade tal que chega a ser insuportável. Pode demorar tanto que se torna insuportável. Ou pode vir de repente, num ápice. Com tal intensidade pode ser insuportável. E nós podíamos enumerar aqui alguns exemplos que há pouco mencionei da Bíblia, mas no sentido mais prático. Pode haver uma doença gravíssima numa pessoa jovem demais para a qual nós não estávamos à espera. Nós habitamos, é relativamente normal que uma pessoa que já não é nova, que já tem alguma idade, adoeça. Mas não é normal, não estamos habituados, e é realmente diferente, se uma criança adoecer. Se tiver uma doença terminal. Então, isso pode chegar à nossa vida. Nós estamos todos aqui, mas nós não sabemos se uma das nossas crianças aqui está doente. Se um dos meus filhos tem cancro. Quem dera não, nós pedimos a Deus que não, ninguém quer, obviamente, é uma loucura pensar nisso, nem em relação a qualquer pessoa distante, criança distante. Nós não queríamos que as crianças passassem por isso, muito menos as nossas, as que nós conhecemos, particularmente as que nós amamos. Mas a doença chega. Nós podemos lidar, e muitos têm lidado ao longo dos anos, e pode ser algo que se aplica ou que se venha a aplicar aqui. Tantas pessoas lidam com problemas relativamente aos filhos. Na educação dos filhos, dificuldade em ter filhos, por uma questão de fertilidade, de não acontecer no tempo em que se espera, no tempo em que se idealizava. Problemas no próprio casamento. Seja de relacionamento entre os cônjuges, seja de relacionamento entre os pais e os filhos. Perda. Morte. Este é o maior de todos, sem dúvida. A morte, a perda é o maior de todos. Então, aplicando desde já, como na família de Lázaro, Maria e Marta, nas nossas casas e famílias, o sofrimento também chega. Já chegou várias vezes e vai continuar a chegar. Ele é real e ele é tantas vezes difícil de suportar. E temos que encarar isso. Isso ajuda-nos. Não nos ajuda a ignorar. Em segundo lugar, e avançando, o sofrimento é real também para os amigos de Jesus. Isto é um ponto importantíssimo. Esta não é uma família qualquer. Jesus não ressuscitou mais ninguém. Quer dizer, Jesus ressuscitou mais pessoas. Mas não ressuscitou ninguém assim neste contexto. Não ressuscitou nenhum amigo. Ressuscitou filhos a pedido de um pai, a sua menina, e quando encontrou um cortejo fúnebre, ressuscitou o jovem, o filho de uma viúva. Mas assim, um amigo, ele não ressuscitou. Esta não era uma família qualquer, era um amigo de Jesus. Era um amigo de Jesus. Isso fica bem claro no texto, versículo 11. Lázaro, diz Jesus aos seus discípulos, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E o versículo 5 diz, ora Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus ama-os. O texto repete isto de forma exaustiva. Nós vamos já lá. Jesus é amigo deles e Jesus ama-os. Então, o sofrimento também chega à casa dos amigos de Jesus. E isso nós temos que aplicar, porque confiar em Jesus, ter Jesus como amigo, é maravilhoso. Quer dizer mais, é o melhor que tu podes ter na tua vida. Mas não queremos iludir ninguém. Nem nos queremos iludir a nós mesmos. Ser crente, confiar em Jesus, amar Jesus, ser amigo de Jesus, não nos torna imunes ao sofrimento nem à dor. É transversal a todo ser humano. A todas as famílias. A todas as famílias. Isto é importante também. É importante demais. Continuando. Por vezes,
A solução, o consolo, demora. Por vezes, Jesus demora. Por vezes, Deus demora. Por vezes, Deus fica em silêncio. Olhem para o texto. Lázaro está doente. As irmãs chamam Jesus. E quero fazer já aqui um parênteses. E é a melhor coisa que elas podem fazer. Em dois sentidos. Primeiro porque chamaram um amigo. E no meio da dor, o texto convoca-nos a sermos inteligentes de, no meio da dor, chamarmos os nossos amigos. Os amigos não são só para ir beber uma cerveja, também são para isso. E para ir conviver e almoçar, são para isso. Mas os amigos também são para quando há dor. E o texto mostra isto. Eles chamaram o seu amigo. Tinha lá outros amigos também outros amigos, se calhar nem foram chamados, juntaram-se e fizeram muito bem. Por outro lado, e aplicando a nós, quando passamos por momentos de dor, devemos chamar os nossos amigos. Mas todos nós temos amigos diferentes, mas podemos ter e devemos ter um amigo em comum. Com um poder muito substancialmente diferente dos nossos amigos humanos. Nós devemos fazer o mesmo que Maria e Marta. Chamar Jesus. Quando há dor, quando há sofrimento na família, Jesus tem que ser chamado e isso elas fizeram. Mas continuando. Lázaro está doente, as irmãs chamam Jesus. Ele ainda não morreu, ele só está doente. Diz o versículo 6. Ouvindo, pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Lázaro, o amigo dele está doente. E ele fica onde está. 2 dias. Lembram-se da ilustração inicial, meninos? Elas estão preocupadas. Ele está doente. Ele está em perigo de vida. Como um menino pendurado no escorrega, só que tem um escorrega muito alto, é muito fundo, é muita altura. Mas o pai não vai. A mãe não corre. Lembram-se da ilustração do início? Era aqui que eu vos queria trazer novamente. Para nós humanos, no meio do sofrimento, não nos parece razoável a espera. O sofrimento que sentimos já chega. A espera parece que aumenta mais sofrimento. Não haver consolação, não haver ajuda, ainda por cima uma ajuda que pode realmente suprir, uma ajuda que valorizamos, uma ajuda que nós sabemos que nos pode ajudar. Voltando às crianças, as crianças chamam o pai e a mãe insistentemente porque sabem que pode ser resolvido o problema. Se não chamavam o irmão mais novo, o irmão mais velho, chamam o irmão mais velho o quê? Não chamam nada. Se for grave, até se chama a mãe primeiro que o pai. Não sei bem porquê, mas as crianças devem saber porque é que fazem isso. E nós, quando éramos crianças, já também fazíamos igual. Quando a ajuda que podia suprir, a ajuda que podia resolver não chega, acrescenta mais dor, mais aflição. Torna as coisas ainda mais difíceis. Porquê ampliar a dor? Não nos parece razoável. E nós vemos os salmos, nós olhamos para o salmista. Se há coisa que o nosso louvor tem que ser e deve ser, é íntegro. É honesto. Não dizermos coisas que não são verdade. E o salmista diz: não me ouves? Porquê é que te alongas? Porquê é que demoras? Se é sincero, o salmista vai dizer: sinto-me na tua presença, sei que estás a cuidar de mim. Então ele sente que Deus está longe, porque é que ele não há de cantar isso e pedir isso? Ele não está a desconfiar de Deus. Ele não está a dizer que Deus não existe. Ele está a dizer é que Deus ainda não chegou por algum motivo e Ele quer que Ele chegue. Por isso pede com mais intensidade. Como a criança pendurada no escorrega. E é disso que o Pai se agrada. É disso que Deus se agrada. De um clamor que clama sério. Que queira mesmo que Deus chegue. Não palavras bonitas que nós ensaiamos. Isso uns aos outros. Resolve que nunca ninguém sonda corações, não é? Mas entre nós e Deus não chegam palavras bonitas. Mais importante são palavras reais. O salmista diz: porquê é que te alongas? Porque apressa-te a socorrer-me. Nós lemos muitos salmos, podíamos ir lá, mas não vamos. Mas por vezes realmente Jesus demora e nós temos que aprender isso. E Jesus demora não é porque não saiba. Nós já lemos, Jesus sabia. Jesus demora não é porque não esteja no controle de todas as coisas. Jesus até se demorou de propósito. Jesus até demorou de propósito. Jesus até fez de propósito para não ir logo. Não é que Jesus não está no controle, é exatamente o contrário. Deus demora porque está no controle. Se Ele não estivesse no controle, ia quando tu pedes. Quando nós vamos a correr ao escorrega, nós não estamos em controle. Os pais querem rapidamente ir lá tirar o miúdo de escorrega.
Eu perco o controle de toda a situação porque quero desesperadamente tirar o meu filho de escorrega. E faço muito bem. Eu não sou Deus, não é? Mas Jesus demora, não é que não sabe nem que não controla, é justamente o contrário. Ele sabe e ele controla, ele demora. Ele demora de propósito. E também demora não é porque não ama. Ele demora justamente porque ama. Pode parecer uma loucura, mas a realidade é essa. Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Sem dúvida. Aquele que demora de propósito, aquele que é soberano e faz as coisas acontecer no seu tempo, ele ama. E é algo notório neste texto e repetido várias vezes, de formas diferentes, por interlocutores diferentes, para que não restem dúvidas. O texto é precioso neste sentido, porque o que está aqui é uma mistura que tem que acontecer. Os atributos de Deus estão todos casados. Víamos nas sextas-feiras, na sexta-feira, que o Deus é justo e a sua justiça justifica-te. A sua justiça leva a justificar-te, a perdoar-te. Ele é aquele que, com a sua justiça, justifica o ímpio. Então ele é justo e amoroso completamente. E aqui ele é soberano. Tão soberano que ele demora e vai quando quer. Tão soberano que vence a morte. Mas no texto, de propósito, está derramado o amor dele, para que não fiquem dúvidas de que aquele que é um soberano, insensível ao sofrimento humano. Teologia não é uma brincadeira de laboratório para andar com debates académicos que não servem para nada. A teologia é tirada de um livro onde tem um Deus que ama mais do que qualquer ser humano a pessoas que têm necessidades reais, que carecem de amor e são amadas por Deus. E o texto deixa-nos claro que ele é totalmente soberano ao ponto de dizer Lázaro, sai! E Lázaro sai. Mas, ao mesmo tempo, o texto deixa-nos claro que ele ama. Versículo 3, as irmãs dizem na mensagem, no telegrama, dizem o quê? Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Depois, é o próprio autor, o narrador, é João, que escreve, ora Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E está o versículo 5. E por fim, no versículo 36, são os próprios judeus que estavam lá, que dizem assim, vendo Jesus chorar, dizem, vede como o amava. Jesus demora, mas Jesus ama. E eu quero aplicar isto também. Quero aplicar isto também às nossas vidas. Deus sabe tudo o que é que tu estás a passar. Tudo. E Ele está no controle de todas as coisas. E Ele ama-te. Não há um único cabelo que caia da tua cabeça, mesmo aqueles que têm muita queda de cabelo. Não há um único cabelo que caia da tua cabeça sem que Ele consinta. Não há um único cabelo que de preto se transforme em branco sem que Ele consinta. Não há. E a Bíblia usa este exemplo para te mostrar que se isso acontece com o cabelo, imagina o resto. O exemplo é extremo de propósito. Ele consente, Ele está no controle de tudo. Porém, o seu tempo não é o nosso. E por vezes Ele demora. A sua sabedoria é perfeita, o seu tempo também. E os seus propósitos para nós são bons. Se demora, não é por acaso. Não é porque não ama. É justamente o contrário. Demora porque ama e porque tem algo melhor e perfeito para nós, para todos os intervenientes, mesmo que seja incompreensível numa primeira fase ou durante toda a vida. Porque há coisas, às vezes dizemos que o tempo faz-nos ver à frente, às vezes faz, outras vezes não faz. Há coisas que acontecem que nós à frente percebemos, olha, obrigado Senhor, percebi agora a tua sabedoria nisto. Mas nós continuamos a ser limitados. Há coisas que aconteceram que eu nunca vou perceber. Mas confio naquele que está no controle, que é sábio e que tem bons propósitos para mim. Tem bons propósitos para ti. Crianças, uma aplicação para as crianças. Crianças, como Jesus demora, os pais também demoram. Não nos escorrega, fiquem descansados. Os pais e as mães vão continuar a correr para o escorrega. André, estás a olhar atento? Não tenhas medo. Os pais vão continuar a correr para os escorregas. Os avós, os tios, quem for chamado vai continuar a correr. Mas Jesus demora e, na mesma medida, os pais também demoram. Não dão tudo o que vocês querem. Não dão quando vocês querem. Eu estou a fugir do âmbito do sofrimento na família, mas isto é importante. Quer para os pais, para todos nós, como eu, quer principalmente para as crianças. Agora é mesmo para as crianças. E vocês têm que aprender a esperar. Vocês têm que aprender a esperar. Eles amam-vos. Os vossos pais amam-vos. Não há ninguém que vos ame mais do que os vossos pais, a não ser Deus. Não há ninguém.
Não há ninguém. Portanto, se Deus demora e é o Pai perfeito, os vossos pais às vezes podem demorar porque são imperfeitos. Também é verdade. Mas isso é outro tema. Fica para outra mensagem. Mas os pais também demoram de propósito porque estão a fazer o que Deus que demora faz. Os pais são chamados a fazer esperar. Agora para todos, nós temos que nos ajudar neste treino da espera, da esperança e da fé. Viver é esperar. Nós temos que nos ajudar todos a viver esperando. Porque Deus demora muitas vezes. E esperar por Deus, está tudo certo, que Ele é perfeito. Mas nós na vida esperamos por muitas coisas que nunca vão acontecer e por muita gente que não pode cumprir aquilo que prometeu. Mas a vida é esperar e nós temos que nos ajudar. Temos que treinar as nossas crianças para a espera e temos que nos ajudar uns aos outros a esperar. Porque viver é esperar muitas vezes. Para reforçar o ponto e avançando para um segundo, Jesus, mesmo ausente, está presente. Jesus, mesmo quando ainda não chegou, mesmo quando demora, Ele estando ausente, Ele está presente. Jesus ainda não chegou àquela casa, em Betânia. Jesus ainda vai demorar a chegar àquela casa em Betânia. Mas Jesus já está com os olhos postos naquela casa, onde aquela família querida para Ele está a passar por um momento de dor e até de luto. Jesus, estando ausente, está presente, porque Jesus está sempre presente. Mesmo quando Jesus demora, Jesus já está lá. E olhem, não vamos novamente ao texto porque o tempo esgota-se, mas entre o versículo 11 e 15 está o diálogo de Jesus com os discípulos. E o que é que Jesus está a falar com os discípulos? Nosso amigo está a dormir, mas nós vamos lá acordá-lo. Ele está longe, ele demora, ainda vai demorar dias a chegar a Betânia, mas ele já está com os olhos lá naquela casa, com a mente naquela casa. Ele demora, mas ele está lá. Ele, sem estar presente, ele já está presente. E quero aplicar isto desde já às nossas vidas. Porque Jesus, que sabe tudo o que tu estás a passar, Ele que está no controle de todas as coisas, Ele ama-te. E apesar de demorar, fica a saber que mesmo no tempo de espera, Ele não se esqueceu de ti. Mesmo no tempo de espera, Ele não se esqueceu de ti. Ele está presente quando tu não ouves. Ele estava presente quando o salmista gritava: apressa-te, socorre-me. Ele estava presente. Não se fazia ouvir. Mas Ele estava presente. Estava a demorar, sim. A atender, a responder, a fazer-se chegar. Mas está presente, está a olhar. E no nosso caso, que Ele nunca chegará lá à nossa casa, nunca vai chegar aqui às nossas casas em Pardelhó, em Vila Nova de Gaia, onde quer que nós vivamos, fisicamente Ele não vai lá chegar. Fisicamente Ele não vai chegar às nossas casas. Mas, mesmo Ele nunca chegando fisicamente à nossa casa, porém, não quer dizer que Ele não esteja com os olhos postos em nós, na nossa casa, na nossa família. Ele está. Não quer dizer que Ele não esteja connosco, porque Ele está. Se Ele mesmo quando não estava em Betânia, já estava em Betânia, Ele mesmo nunca estando fisicamente em nossas casas, Ele está sempre em nossa casa. Ele está sempre em nossa casa. Avançando. Finalmente Jesus chega. E até parece chegar tarde demais. Lázaro já morreu. Parece chegar tarde demais. Porém, e este é o título da mensagem, quando Jesus demora, não se atrasa. Jesus chegou na hora certa. A hora dele. E Ele traz o quê? Ele traz consolo e traz uma solução. Ele traz consolo e solução. Nós não temos tempo para todos os detalhes. Aqui os diálogos de Maria, de Jesus com Marta primeiro, depois Jesus com Maria, dariam outra pregação. Até porque eles até são o centro do texto, na realidade. Não é nosso objetivo explorar tudo aqui. Mas há alguns pontos eu não posso deixar de passar em branco, neste contexto ainda do sofrimento. Jesus chega. E é um momento de luto. É um momento de dor. As irmãs amam Jesus. Confiam em Jesus. Mas para elas, Jesus chegou tarde demais. Elas têm noção que se Jesus estivesse ali, Ele tinha curado. Mas agora ressuscitar é tarde demais. Olhem o que é que elas dizem as duas, em momentos diferentes, sem uma ouvir a outra. Primeiro foi Marta, quando encontrou Jesus. Se tu estivesses aqui, verso 21,
se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele tem aquele diálogo maravilhoso com Jesus, ela tem aquele diálogo maravilhoso com Jesus, vai chamar a sua irmã. Quando chega Maria, o que é que diz no versículo 32? Vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O que elas estão a dizer é: Jesus, nós amamos-te, ainda bem que chegaste para nos consolar, mas olha, é tarde demais. Se tu estivesses aqui, ele não tinha morrido, mas tu não estavas aqui. É o que elas estão a querer dizer. Para elas, já não havia nada a fazer. Jesus só ia consolá-las. Não era pouco. Não era pouco. Mas Jesus tinha mais. Não era pouco, mas Jesus tinha mais. E nós vemos, primeiro no diálogo de Jesus com Marta. Podem ir olhando para o texto do versículo 21 ao 27. Que é um texto muito interessante. Eu não vou reler novamente pela questão do nosso tempo. Mas é um texto muito interessante porque reparem o que é que está a acontecer. Está Jesus a dizer-lhe, literalmente, o teu irmão vai ressuscitar. E o que é que ela diz? Eu sei que vai. Ele vai para o céu. Ele é salvo. Ele é crente. Ele ia à igreja. Isto aqui já sou eu a fazer aqui umas aplicações, uma interpretação anacrónica. Não havia igreja, vocês entendem. Ele confiava em Deus. Ele servia ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei que ele vai para o seio de Abraão. Eu sei disso. Mas Jesus diz-lhes: mais do que isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A referir-se até aqui duplamente. Até Lázaro, que estando morto, vai viver, mas também no sentido de salvação. Porque depois diz: e aquele que está vivo nunca morrerá. E este texto é muito interessante e quero deixar aqui um tópico muito importante. São dois pontos aqui. Marta diz-lhe: sim, eu sei, ele vai ressuscitar e estará na presença de Deus. Ele estará na eternidade. Mas Jesus não está só preocupado com a eternidade de Lázaro. Jesus, neste momento, também está preocupado com a questão terrena do sofrimento daquela família. Essa é a verdade. Jesus está preocupado com o que aquela família está a passar. Isso é importante para quem sofre. Jesus não aponta só para a ressurreição do último dia, a ida para a glória, mas também para a solução aqui. É verdade que nem sempre chega a solução terrena que nós queríamos, mas este texto mostra-nos que Jesus também se ocupa das questões terrenas que te preocupam. Muitas vezes aqui é muito sofrimento e na glória nós vamos descansar. É verdade. É, no sentido genérico, é verdade. Mas noutro sentido, é limitador dizer isto. Porque eu não posso assumir que Jesus só está preocupado com a minha entrada na glória e ignora os meus desafios aqui. Jesus está ali também para resolver o problema delas na terra. E nem sempre Ele vai trazer a solução que tu queres. Mas a verdade é que os teus sofrimentos são causa da ocupação do Senhor. Então Ele pode não te dar cura para uma doença terminal, mas também pode dar. Se for melhor dar, Ele dá. Se for melhor não dar, Ele não dá. Ele pode te dar o filho que esperas ter e que não consegues ter. E fez isso a tantas pessoas ao longo da história e fez isso tantas vezes na Bíblia. Também pode não fazer. Ele pode dar-te emprego logo, se estás à procura. Também pode fazer-te esperar mais. Ele está preocupado e ocupa-se das coisas que ocupam a tua mente. E ali já temos Marta, quase: Senhor, pois, agora não há nada a fazer. Agora, olha, resta-nos confiar só na eternidade. Não, eu tenho mais para ti, Marta. A eternidade, isso está tratado. Eu tenho mais para ti, eu quero resolver agora aqui também. Mas o ponto essencial que eu queria que tirassem do diálogo de Jesus com Marta é este. É Jesus voltar-se para ela e dizer: tu crês nisto? Tu crês que quem crê em mim vive? Tu crês? Eu quero que notem com atenção. Este é o ponto mais importante desta manhã para mim.
O que Jesus está a dizer a Marta é isto. Notem bem. Jesus, no meio de... Ela está a sofrer. Ela está com os sentimentos confusos. Ela perdeu o seu irmão. Ela confia em Jesus. Ela acaba de fazer esta confissão. Tu és o Cristo. Ela tinha dito que Jesus tinha poder para evitar a morte dele. E agora diz que ele é o Cristo. Jesus está perante uma pessoa que crê nele, confia nele, até o reconhece como Messias. Mas olhem o que é que está a acontecer. Temos uma pessoa que está a sofrer. Tem os sentimentos misturados, confusos, está com dor. Sabem o que é que Jesus lhe está a dizer? Jesus está-lhe a dizer assim: olha, Marta, confia mais naquilo que eu te estou a prometer do que naquilo que estás a sentir. É isto que ele está a dizer. No meio do sofrimento, o que Jesus diz a Marta é: confia, crês tu nesta promessa? Tu crês que eu posso? Ele depois já está um pouco à frente, vai-lhe relembrar: Marta, eu não te disse que se tu creres veja a glória de Deus? Confia na minha promessa mais do que naquilo que estás a sentir. E atenção que eu não estou a minorar os sentimentos. Os sentimentos não dão para esconder, nem dão para desvalorizar. Não dão. Ainda na sexta-feira o David... sexta-feira atrás. O David falou... Não é na sexta-feira, desculpa. Foi no domingo. Eu ouvi isso até não estive no culto, até ouvi na gravação. O David falou sobre isso. E nesse mesmo sentido, nós não queremos desvalorizar os sentimentos. Este é um texto que expõe os sentimentos de Jesus. Notem. Ninguém está a falar contra os sentimentos. Este é um texto que Jesus chora, que Jesus se comove 2 vezes. Os sentimentos fazem parte do ser humano e Jesus, como homem, chorou e sentiu. Quando dizemos que o que Jesus está a dizer a Marta é: não confies tanto nos teus sentimentos, não te deixes dominar tanto pelos sentimentos, domina-te por aquilo que eu estou a prometer. Nós estamos a dizer que os sentimentos sempre existirão. Os sentimentos sempre tomarão conta de nós. Eles não podem ser eles a guiar o rumo. Não podem ser eles a conduzir, a ser a locomotiva. Eles sempre farão parte de nós. Aquilo que nos deve guiar, aquilo que deve ser a locomotiva, o vagão que vai à frente, o comboio que puxa as carruagens, tem que ser as promessas de Deus. Aí sim, as promessas existem para nos animar e mudar os nossos sentimentos. Estávamos abatidos e ficamos mais alegres. Existem para nos dar esperança. Estávamos sem esperança, ficamos com esperança. Existem para nos animar, para nos fortalecer, às vezes até para nos diminuir quando estamos orgulhosos. Os nossos sentimentos são múltiplos, são enganosos e são tantas vezes parte de nós e da nossa total sinceridade. Mas o que Jesus realmente está a frisar claramente a Marta é: crês tu naquilo que eu te estou a prometer? Não te deixes dominar pelo sentimento, que é legítimo, mas confia naquilo que eu te estou a prometer. Isto é um ponto importantíssimo. Jesus e Maria. O texto avança e é do versículo 32 ao 44, também não vamos ler. Mas é muito interessante porque há aqui tanto contraste. É um texto cheio de contrastes. E nós vemos Jesus e o poder da ressurreição simultaneamente com uma plena identificação com o ser humano. Nós vemos Jesus e o poder da ressurreição a ressuscitar Lázaro simultaneamente com Jesus plenamente identificado com o ser humano nos seus sentimentos mais simples, mais rudimentares. Como o choro, como a comoção, como a amizade, o amor. Então, é um texto cheio de contrastes. É interessante que Jesus, que ressuscita Lázaro, não usa a sua omnisciência para ir ter com ele. Diz às pessoas que estão à volta: onde é que o colocaste? Onde é que o puseste? É um texto cheio de contrastes. O poder do Deus vivo, o Filho de Deus que desceu à terra, e o homem perfeito, mas homem que está ali. É um texto cheio de contrastes, um texto maravilhoso, onde diz 2 vezes que Jesus se moveu muito em seu espírito. Jesus se compadece. Jesus chora com os que choram. Jesus chora com os que choram.
Isto é muito importante até para recalibrar aquilo que eu estava a dizer atrás em relação a Marta. Ele quando está a dizer, Marta, não te domines pelo que estás a sentir. Jesus também está a sentir. Mas, Marta, não te domines nem te foques só no que sentes. Há esperança além do que sentes. Olha o que eu te estou a prometer. É o mesmo Jesus que chora com elas. Quando chega Maria. E agora, Jesus e Lázaro. Jesus muda tudo. E isso também é um ponto importante, porque nas nossas famílias aquilo que fará a diferença é Jesus. E aquilo que fará a diferença no sofrimento e a forma como encaramos o sofrimento em família é Jesus. Estar Jesus muda tudo. E Jesus diz a Lázaro, verso 43, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, como estava ligado. E os teólogos dizem na brincadeira, mas não sei se é brincar, se é mesmo a sério. Jesus disse Lázaro sai para fora, porque se ele dissesse sai para fora, saíam os mortos todos. Ele dirigiu-se a quem queria ressuscitar. Sai para fora, os mortos começaram a perguntar, quem? Eu? É interessante, sempre que Jesus ressuscitou alguém, disse quem é que queria ressuscitar. Menina, a ti te digo, levanta-te. E ao jovem também diz, jovem. E a Lázaro diz o nome dele. Porque senão os mortos ressuscitam todos. Porque Jesus tem poder para ressuscitar os mortos. Jesus pode ressuscitar hoje, pessoas. Hoje. É altamente improvável que isso possa acontecer e tu veres. Mas que Jesus pode fazer isso? Pode. Já fez. Já fez. Até depois de ascender aos céus aconteceu isso. Já fez. Através dos apóstolos, por exemplo. Jesus muda tudo. Aplicando. Jesus demora, mas nunca se atrasa. Portanto, nós devemos ecoar no meio do nosso sofrimento aquele cântico que nós cantamos na reunião de oração, talvez em metade das reuniões. Que é importante nós cantarmos aqui, mas também cantarmos fora daqui. Principalmente no sofrimento. A seu tempo. Deus faz tudo muito bem a seu tempo. Deus faz tudo muito bem a seu tempo. Ajuda-me a acreditar que tu fazes tudo muito bem a seu tempo. E é um hino muito bonito, mas profundo e muito bíblico. Porque nós precisamos de pedir ajuda para Deus nos ajudar a aceitar. Não é uma coisa fácil. Deus faz tudo muito bem. Isto é muito bonito, é dito. Depois, quando acontece, já não é assim tão bonito. E nós precisamos de orar mesmo. Senhor, ajuda-me a acreditar mesmo e a crer mesmo que tu fazes tudo bem no teu tempo. As tuas lutas diárias, aquilo que acontece aqui na tua rotina, na terra, o teu sofrimento terreno, as tuas dores, importam para Deus. Deus ocupa-se daquilo que é terreno. Enfatizamos sempre a eternidade e o nosso objetivo sempre será esse. Mas também este texto ajuda-nos a mostrar e também a afirmar que as lutas diárias, aquilo que ocorre na terra, na rotina, no dia a dia, importa para Deus. Importa para Jesus, aquilo que tu passas. Então, na dor, no meio de todos os sentimentos que muitas vezes nos ajudam, impulsionam, motivam e nos ajudam e são uma dádiva de Deus para fazermos coisas que de outra forma não faríamos, no meio dos sentimentos que no sofrimento, por norma, tem o sentido contrário, nos quebram, nos derrotam, nos fazem achar que não conseguimos nada. No meio desses sentimentos, é desses sentimentos até que estamos a falar, porque é este o texto, que parece que nós não somos capazes de nada, parece que não servimos para nada, parece que Deus não nos ama. No meio desses sentimentos, que nós aprendamos a não nos deixar dominar por eles, mas a descansar mais nas promessas de Deus. A fixar a nossa mente nas promessas e não nos nossos sentimentos. Porque Deus não nos deixa de amar só porque eu sinto que Ele não me ama. Deus não me deixa de usar só porque eu sinto que não sirvo para nada. No meio da dor, agarremos-nos às promessas e cantemos aquele coro. Cada bênção nos convém lembrar. Também é um cântico que devemos cantar fora daqui. Cada bênção nos convém lembrar. E principalmente o que é que diz a música? Quando nos assalta alguma tribulação, convém contar aquilo que acontece, as bênçãos. As promessas. Podia ser essa a palavra do hino. Jesus sabe o que é que tu estás a sentir. Este é um ponto também importantíssimo deste texto. Jesus também padeceu. Jesus também chorou. Jesus também perdeu um amigo. Jesus
sabe o que é sofrer. Sabe mais do que nós. O homem que sofreu mais foi Jesus. E nós temos um Deus, não que está distante e não sabe o que é ser humano e viver sujeito à pressão e à fragilidade da humanidade. Mas nós temos um Deus, é isso que estamos a ver em Hebreus, tantas vezes. Nós temos um Deus que se pode compadecer de nós, porque Ele viveu como nós. A diferença é que sem pecado, é uma diferença muito grande. Mas a tentação dele não foi inferior à nossa, foi maior. E a dor dele também não foi inferior à nossa. Então, Jesus sabe o que é que tu estás a sentir. E aqui quero falar mesmo de sentimentos, porque Jesus também sente, também sentiu. Jesus sabe o que é que tu estás a passar, porque Ele também passou. E vamos avançar. Mas Samuel, falta responder a uma questão. Porquê é que Jesus demorou? Ou, na nossa vida, porquê é que Jesus demora? Aqui no texto temos as respostas, na nossa vida se calhar também. Vamos através do texto, podemos chegar às respostas na nossa. Porquê é que Jesus demora? Qual o propósito? Qual o propósito do sofrimento nas nossas vidas? E se eu usasse apenas uma frase, eu ia dizer que o propósito de Deus em tudo, incluindo no sofrimento, é a sua própria glória. Mas a glória de Deus, isto dito assim, o que é que isso quer dizer? A glória de Deus revela-se, desdobra-se em muitos aspectos. Deus é glorificado de muitas formas. E o propósito de Deus é bem amplo. E o texto dá-nos 3 pistas preciosíssimas. E vamos já terminar. O propósito de Deus no sofrimento daquelas mulheres era a sua glória. Jesus demorou por causa da glória do Pai, por causa da glória de Deus, por causa da glória do Filho, para que Jesus fosse conhecido. Olhem o versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esta dor, este sofrimento naquela casa, era para a glória de Deus. Era para Jesus ser conhecido como aquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Mas há mais. Deus é glorificado de outras formas. O versículo 15 diz-nos, Jesus está a falar com os discípulos, e folgo, alegro-me, por amor de vós, discípulos, de que eu não estivesse lá, para que acrediteis. Então, para a glória de Deus, através da fé dos discípulos, Jesus o que está a dizer é, eu estou contente de eu não estar lá. Porque se eu estivesse lá, ele não morria. Agora eu não estou lá, ele vai morrer. Eu estou a demorar de propósito para chegar lá e ele estar bem morto. 4 dias. Até porque só um é que ressuscitou ao 3º dia. Lázaro foi ao 4º. Só um que estava profetizado era Jesus, não era Lázaro. Isso é importante na lógica das profecias. Mas Jesus o que é que está a dizer? Eu alegro-me de não estar lá por causa de vocês, discípulos. Para que vocês creiam. E para que Deus seja glorificado através da vossa fé, discípulos. Mas há mais no versículo 42. Por causa da multidão. Bem sei, versículo 42. Bem sei que Jesus está a orar agora ao Pai. Bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. Para que creiam que tu me enviaste. Então o sofrimento daquela família certamente era para que eles também provassem a bênção da ressurreição. Era para bem deles. Certamente era para a glória de Deus, para Deus ser conhecido como aquele que ressuscita. Certamente era para a glória de Jesus, como diz o texto, para Jesus ser conhecido como o Messias. Certamente era para a glória de Deus através da fé dos discípulos, que saiu dali fortalecida. O nosso Mestre ressuscita aos mortos. E certamente era para a bênção e conversão da multidão. Porque a multidão podia crer através do milagre. E foi isso que aconteceu no fim. Muitos dos que estavam ali converteram-se. E eu quero aplicar isto a nós. Porque, meu querido, o sofrimento vem à nossa vida, à vida das nossas famílias, sem dúvida para nos fazer crescer. A nível individual e familiar, para nos fazer crescer. Sem dúvida. Mas pelo texto que acabámos de ler, há um propósito maior do que nós. Há um propósito maior do que o nosso crescimento. As provações não vêm à nossa vida para nós andarmos a ser levados ao colo, muito embora Deus nos carregue no colo. Para nós andarmos a ser apaparicados pelos outros, muito embora os outros devam ajudar-nos. Para nós andarmos mais tarde, como o Timóteo também disse na última mensagem, mais tarde a usar aquilo quase como marcas de guerra. Epá, passei por esta provação, passei por aquela, quase bicos de pés.
Não é para nada disto. É para nosso crescimento, mas ainda há um propósito maior. Deus quer ser glorificado e exaltado através da tua vida e através até do teu sofrimento, daquilo que tu passas. Porque Ele será conhecido como Deus. Através da forma como te livra. Através da forma como tu passas o sofrimento. Mas, pegando no versículo 15, Deus quer ser glorificado no teu sofrimento para aumento da fé da igreja. Para que os discípulos creiam. Para que os outros que são crentes, ao verem o teu sofrimento e ao terem a oportunidade de te ajudar, cresçam. Ao terem a oportunidade de ver como Deus te pode suportar e pegar nos braços, cresçam na fé. Como os discípulos foram fortalecidos na fé. E Deus quer usar também o teu sofrimento para que outros convertam. Para que outros, ao verem o sofrimento e verem a forma como Deus age na tua vida através disso, eles possam dizer, vejam como ela se sente amada por Deus. Como ele se sente amado por Deus. Vejam, como os judeus disseram, vejam como Jesus amava. Vejam como Jesus o ama. Vejam como ele confia em Jesus. O sofrimento também vem à nossa vida como uma oportunidade de testemunho para a proclamação do Evangelho e do poder de Deus aos outros. Finalizando, Deus não nos ilude. A palavra é extremamente realista. O sofrimento é real. Ele mais tarde ou mais cedo ele chegará. E talvez até já tenha chegado e seja o teu caso aqui. Talvez a angústia, a dor, a dúvida assalta-te de forma intensa e insuportável. Dói mais até por causa da espera. O tempo passa, Deus demora, não chega logo. Mas neste texto, neste episódio, há consolo para ti esta manhã. Há esperança de que a espera vai ter um fim. De quando Jesus chega, traz consolo e traz solução. De que Jesus ama e que sente amor e cuida. E de que logo essa espera terminará. E de que o seu tempo é o melhor e o que Ele trará será o melhor. Porém, gostava de ter mais tempo para este porém, mas não tenho. Porém, se não tens Jesus, se não esperas nem confias em Deus, eu lamento ser eu o porta-voz destas notícias, mas a espera nunca terá fim. A espera nunca terá fim. Deus demora, mas chega. Mas se não tens Deus, tu podes esperar que a espera nunca terá um fim. Nunca haverá solução. Nunca haverá consolo capaz de inundar um coração. Nunca haverá um propósito escondido no sofrimento. Nunca chegará qualquer consolo ou solução. Será uma noite sem fim. Será uma noite que nunca tem amanhecer. Mas quero também por este texto, e terminar com versículos deste texto, dizer que não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Tu não tens que caminhar sem Deus. Tu não tens que ter uma casa onde Jesus não é o melhor amigo. Tu não tens que passar pela dor e pelo sofrimento sozinho. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Corre para Ele. Porque Jesus, Ele mesmo afirmou e disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem tem Jesus, tem tudo. Vida eterna, consolo e companhia. Corre para Jesus. Corre para Jesus.